Bom, o livro que eu escolhi é esse aqui, Moacir Scliar, O Texto ou a Vida. E eu vou começar com a primeira frase do livro, para já dar uma ideia de quem era o Moacir. Ele começa assim: escrevo há muito tempo. Costumo dizer que se ainda não aprendi, não foi por falta de prática. Esse humor do Moacir Scliar era muito particular e muito específico dele. Ele diz assim: a história é feita de palavras. Palavras são fundamentais para quem escreve, como a madeira, a serra, o martelo, os pregos para o marceneiro. Essa comparação, no meu caso, é mais do que adequada. Passei boa parte da infância na oficina de móveis do meu tio. Como não podia comprar brinquedos em loja, eram muito caros, eu próprio os fabricava, utilizando a madeira que sobrava dos móveis. Confeccionava assim aviões e navios de guerra, todos com muito canhões, cada canhão representado por um prego com que ficava fácil criar um grande poder de fogo. Com esse parágrafo, entre outros motivos, eu selecionei porque a fábrica de móveis do tio dele, que ele fabricava os brinquedos, era a fábrica do meu pai, que na verdade era uma pequena fábrica, era uma fabriqueta. E eu já tinha escutado falar essa história, mas não tinha muito claro, até que bem quando começa o livro, ele já faz essa referência. Logo em seguida, mais adiante, ele diz: palavras são tudo para os escritores, não para as pessoas em geral. Isso explica a amarga ponderação de Franz Kafka. É um absurdo trocar a vida por palavras, escreveu Kafka. Ou o dilema posto por Pirandello: ou se vive ou se escreve. Ou a poética afirmação de Pablo Neruda: livro, quando te fecho, abro a vida. Isso tem que ver, obviamente, né, com o título, o texto ou a vida. Quer dizer, ou se tu te dedica a escrever ou tu vive, mas ele, como qualquer escritor, procurava conciliar. E aos poucos eu fui entendendo, porque o Moacir Scliar parecia um pouco estranho na família, porque quando ele não estava trabalhando, ele estava escrevendo, e às vezes ele não participava da vida familiar, mas, trabalhava como médico, escrevia, tinha a família dele, quer dizer, ele estava realmente bastante absorvido. Eu vou escolher um outro trecho aqui de uma crônica dele chamado Pietà. E é uma crônica pesada, porque tem que ver com a morte da mãe dele. E que nesse momento que a mãe dele morre, no Hospital Mãe de Deus, no ano de 1971, eu estava lá com ele. Aconteceu que era um domingo e eu dei uma telefonada para o hospital para saber como é que estava a minha tia, porque a mãe do Moacir é irmã do meu pai, ambos já faleceram, claro. Então eu telefonei para o hospital e disse assim: não, a tia Sara, que é o nome da mãe dele, tá no fim. Eu disse: então eu vou para lá. Cheguei lá e disseram: olha, o Moacir Scliar está sozinho, o Mico, chamado dentro da família chama Mico, ele está sozinho no quarto, ele não quer que ninguém esteja lá. Aí eu bati na porta e ele me viu e disse assim: entra, tu entra. O fato de eu estar no sexto ano de medicina, ele achava que eu podia ficar lá junto com ele. E foi, evidentemente, as horas que a gente ficou lá foram horas muito pesadas, muito difíceis. Mas ele dizia assim, né? No quarto do hospital aguardávamos o fim. O soro a pingar monotamente, inutilmente. De repente ela soergueu, sustentei-a como pude, com braços que fraquejavam, e ela então me olhou, e este olhar não mais poderia esquecer, porque era um olhar aterrorizado, era o olhar do ser humano fitando a morte que chega, o olhar de incrédulo, o olhar que indaga sem a menor esperança de uma resposta. Por quê? Qual o sentido disso tudo? Bom, ele faz toda uma reflexão nessa crônica, que ele não conseguiu salvar a mãe dele. E num determinado momento ele escreve: meu primo, que também é médico, me ajudou naqueles últimos instantes. E logo depois estava tudo terminado. E a última parte que eu escolhi
é uma parte que eu gosto muito, que talvez seja o que eu mais gostei de todo o livro, que todo o livro é interessante porque ele seleciona partes que ele escreveu ao longo da vida dele, que como não foi feita uma biografia dele ainda, talvez, eu acredito que qualquer hora vai sair, alguém vai escrever, esse final vale a pena. Ele diz assim que quando ele escreve, ele tem a sensação que alguém espia por sobre meu ombro. Não preciso me virar para saber que estão sim espiando por cima do meu ombro. É o sonho de todo escritor, ter atrás de si pessoas que espiam sobre o seu ombro para ver o que ele está escrevendo. Não precisam aplaudir, não precisam dizer nada, não precisam sequer existir na realidade. Sua existência virtual, metafórica, é mais que suficiente. Ali estão eles, então os leitores que guarnecem a minha retaguarda emocional. Ali está um menino de olhar límpido, usando um grosso casaco. Ali está um jovem de basta cabeleira e grandes olhos azuis, um Moacir Scliar. Ali está Sarah Scliar, a professora, com um livro na mão. Ali está José Scliar. Ali estão os meus professores. Ali estão o Saci Pererê, o Negrinho do Pastoreio, a Cuca, Hércules, Teseu, os Argonautas, Mickey Mouse, Tarzan, os Macabeus, os Piratas, Emília, João Felpudo, Huck Finn. Todos olham em silêncio. Olham por cima do ombro desse senhor, um pouco calvo, que dizem é autor de vários livros, mas que nesse momento é apenas o escritorzinho do bairro do Bonfim, contando sua história, com a esperança de que as pessoas a acolham com um pouco de simpatia. Para isso servem as palavras, para estabelecer laços entre pessoas e para criar beleza, pelo que a elas devemos ser eternamente gratos.